Cheguei, mamãe! Gohan, que legal! Você tá demais com esse uniforme! Tá falando sério, Goten? Este garoto parecido com Goku chama-se Goten e é o irmão menor de Gohan. É o segundo filho que Goku deixou antes de morrer na Batalha de Cell. Son Goten, um personagem que, sem dúvida nenhuma, foi muito desvalorizado ao longo dos anos e que foi deixado de lado nas produções mais recentes. E por causa disso nós iremos analisar esse personagem hoje. Nós vamos passar toda a sua trajetória e analisar cada uma das suas fases, desde Dragon Ball Z, Dragon Ball GT e Dragon Ball Super. E também nós vamos falar de como esse personagem foi prejudicado pela sua parceria com o Trunks. Meu nome é Godita e sejam bem-vindos ao meu canal. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Sua primeira aparição foi no capítulo 424 de Dragon Ball. Ele foi mostrado como sendo alguém muito parecido com o seu pai, tanto em aparência quanto em personalidade. Ele é bem ingênuo e é uma criança dócil e gentil. Mas com a diferença de seu pai, que ele nunca foi fissurado por lutas, mas ele conseguiu Super Saiyajin com extrema facilidade. No início ele tinha bastante características próprias. Ele era um personagem que tinha bastante destaque e potencial, mas eu considero que, na minha visão, a sua amizade com o Trunks tinha atrapalhado um pouco esse processo do crescimento do personagem. Existe uma cena muito interessante onde Goten vê a morte de sua mãe. Ele explode de raiva, mas ele se controla. Diferente de muita gente que imagina que existe uma cena no mangá em que o Goten vira Super Saiyajin 2, mas essa cena não existe. E tem muita gente que acredita, por incrível que pareça. No início ele aparece bem focado em treinar e vingar a morte de sua mãe. Mas depois de um tempinho ele já aparece brincando numa boa com o Trunks. Não que isso seja uma coisa ruim, eu sei que ele é uma criança, mas isso acaba quebrando um pouco o clima. Porque se a gente lembrar, o pai dele tinha basicamente matado um exército inteiro. E logo depois também a gente lembra que ele queria se vingar do Piccolo Daimao por ter matado o Kuririn e o Mestre Kami. Mas tudo bem, até então o destaque dos personagens era bem distribuído nessa época. Até que aparece uma peste chamada Gotenks. Por que o Gotenks é tão ruim assim? Por que ele atrapalha tanto? Ora, seu malandrinho, posso saber como você fez isso? Como eu fiz isso? Não me pergunte. Mas não gosto muito, fico com cara de bandido, não sou muito chegado. Bom, mas você também tem a mesma cara. Apesar de eu rir de algumas cenas dele, eles demonstram um verdadeiro vacilão, porque ele literalmente brinca em serviço, mesmo sendo tão forte, né? Depois desse momento no anime, toda vez que o Goten e Trunks aparecem, meio que é sempre pra se fundir. E quando eles se fundem é só pra alívio cômico, pra fazer piadinha, entendeu? Meio que virou de lei que toda vez que eles aparecem é pra se fundir. E sempre pra apanhar. Eles sempre apanham. Eles nunca fazem nada de muito diferente. Eu acho que a única vitória que eles têm é contra o Bigodinho no filme do Janemba. Só isso. E olhe lá, hein? Nem é canônico, hein? Pra mim esse é o maior problema do personagem. Além de cortar o destaque de dois personagens importantes, né? Ele só serve pra fazer piadinha. Voltando pro Goten, é basicamente isso. Ele teve até um bom destaque inicialmente na saga Majin Buu, mas ele não foi assim muito bem explorado e também não teve uma grande participação na batalha final contra o Kid Buu. E a verdade é que isso foi um problema até com todos os personagens, tanto com o Gohan e quanto o Trunks também. Então vamos para o próximo tópico, que vai ser polêmico, hein? Se o personagem já não era bem tratado antes, imagina agora. Ele abandonou as lutas somente para namorar. Foi atrás de rabo de saia e virou um bucha, né? E o cara ainda se tornou uma piada, tomando hit kill da Pan com 5 anos. Com 5 anos. Coitado, não tem sossego não, viu? O GT basicamente seguiu a mesma linha de raciocínio de antes. Ele continua sendo o mesmo gado de sempre, mas com a compensação de que agora ele tá com a namoradinha e tal. O melhor de tudo, ele não é mais a sombra do Trunks. Ele agora vive sua vida tranquilamente de boa.
mas ainda continua sendo um bucha, né? Ele foi o primeiro a ser infectado pelo Baby, teve até uma lutinha própria com ele. Ele lutou com o Gohan também, mas ele não foi muita coisa de relevante. Ele basicamente só serve de carregador pro Goku Super Saiyajin 4 com os outros guerreiros Z. E agora, o que pra mim é a pior fase do personagem. Em The Best, que basicamente as coisas que já eram ruins antes foram pioradas mais ainda. Se o Goten sempre fazia companhia pro Trunks no Z, agora ele virou um carrapato. Se separa mais não. Além do mais, a amizade deles não é bem trabalhada. Parece que um atrapalha o outro de evoluir. Os dois não evoluem juntos, entendeu? Parece que os dois continuam na mesma monotoniedade. Parece que não existe tipo um companheirismo entre os dois. Isso se intensifica mais quando a gente percebe que o Trunks ele não parece ser um bom amigo pro Goten. Parece que ele não é um amigo companheiro, se é que vocês me entendem. Porque na maioria das vezes ele só é deixado de escanteio. Porque isso vale até mesmo para a vida real. Você deve ter amigos que buscam um verdadeiro propósito. Aqueles que são companheiros e se ajudam. E têm uma boa mentalidade. Que tem um propósito parecido com o seu. E assim vocês evoluem juntos. E tem muito mais que ensinar um ao outro. Como é o caso da amizade de Goku e Vegeta. E os dois evoluem juntos a cada momento que se passa. Isso se fala até mesmo na própria Bíblia. Em Provérbios capítulo 27, versículo 17, diz que como o ferro afia o ferro, o homem afia seu companheiro. Pessoas que não têm objetivo como você só te desconcentram, te tiram do foco e você não alcança o objetivo que você quer. Porque você fica na mesma de sempre e nunca evolui com pessoas assim. E agora, para provar que o Trunks realmente atrapalha o Goten, vou mostrar aqui uma cena que eu tenho raiva. Goten, você também vai treinar lá no Whis? É claro que eu vou. Ai, Goten, se você vai treinar, tem que treinar comigo. E acontece que o bebê pode nascer a qualquer momento, então eu não posso sair daqui agora. Por favor, Goten, vai. É mesmo? É! Foda-se! Tá bom, Trunks, vamos lá. Nas batalhas não tenho nem o que dizer, velho. É só dar Gotenks, né? Porque é basicamente como eu disse antes. Sempre que eles aparecem, eles se fundem. E sempre que eles se fundem, é somente pra apanhar, cara. Os caras não tem nenhum momento de brilho. Eles são só uma piada. Ou quando a fusão funciona, eles apanham. E quando dá errado, é somente pra fazer piadinha besta, né? Os caras viraram uma comédia ambulante. Seria esse um fio de esperança? Eu acho que não. Eu acho que a situação continua a mesma no filme. E como 99 das vezes, Goten e Trunks se fundem somente para fazer piadinha. Eu já tô ficando de saco cheio disso, cara. Mas eu vou falar melhor do arco do mangá. O arco prequel, que antecede os eventos do filme. Que inclusive eu analisei aqui no último vídeo do canal. Dão lá uma conferidinha lá, porque tá muito divertido. Eu diria que as coisas melhoraram um pouco pro Goten. Afinal de contas, ele ganhou um pouco mais de destaque e personalidade. Ele não é apenas um servo do Trunks, né? Mas ainda assim, como já foi proposto inicialmente pelo Toyotaro, o arco seria protagonizado pelo Trunks. E o Goten ficava de escanteio. Se bem que ele teve um bom destaque, eu acho que ele até foi o melhor personagem desse arco, mas só que ele não teve assim um grande brilho, um grande desenvolvimento, tipo, mostrando seus conflitos pessoais, o que ele enfrentava. Esse lado foi mais focado pro Trunks, que inclusive é só um gado. O arco deles, do Trunks, se resume apenas a ser um escravoceta da Mai, só isso. E o Goten sendo o seu servo pelo restante do arco. Mas o Goten ainda assim ele tem uma personalidade bem fiel ao que a sua proposta inicial,
sendo alguém gentil, bondoso, mas ele tem uma nova característica, essa faceta em gostar de super-heróis e tudo mais. Ele é bem diferente daquela versão gado do End of Z e do GT, mas mesmo assim ele continua sendo o número 2. O número 2 do Trunks, o filho número 2 do Goku, a segunda opção daquela garota confusa lá. E coitado, só fica de escanteio, persistentemente sempre sendo o plano B, o esquecido, como se fosse apenas um figurante e não um filho do protagonista. E por que danado eu falei tanto do Trunks aqui? Porque sempre que o Trunks aparece tem que ter o Goten junto dele. O Goten quase que não tem assim cenas de muito destaque focado somente nele. Porque geralmente nos momentos assim de luta, de tensão, sempre tem o Trunks junto. E quando não tem o Trunks, é o GT. E já sabe como é que o GT funciona, né? E ele não seria considerado esquecível somente para os fãs, mas também para os autores que nem sabem o que fazer com ele. Como foi o caso do Toyotaro, que não mostrou muita coisa dele em Dragon Ball Super, até mesmo o próprio Akira não se lembrava muito bem dele. A exemplo de um momento durante lá, acho que as produções de Dragon Ball Online, lá em 2011, um dos principais artistas do jogo pediram pro Akira desenhar um desenho do Goten, mas o próprio Akira não lembrava quem era. Então ele disse: tu quer que eu desenhe o Goku? Pois tá bom, toma um Goku aí e finge que é o Goten. É bem triste ver que um personagem que tinha grande potencial de ser um dos principais protagonistas, um dos melhores personagens em questão de desenvolvimento, de crescimento, mas ele foi apenas mais um entre os vários que não foram trabalhados na obra. Eu agradeço você que assistiu até aqui. Eu gostaria de pedir que você deixasse o seu like e se inscrevesse no canal para assistir mais vídeos. Eu agradeço a Deus por ter terminado mais uma edição. Deu trabalho demais. Eu gostaria que você me desse essa forcinha aí. Se vocês tiverem um momento de dúvida, de escuridão, onde nada faz sentido, peça ajuda ao Criador, peça uma luz ao Nosso Senhor, que Ele lhe mostrará o propósito e o verdadeiro caminho. Mas é necessário que você se levante e busque o que você deseja. Eu lhes agradeço muito. Fiquem com Deus e até a próxima. Fui.